porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus queridos, a chave desta porta, quem tem somos nós. É nós que abrimos a porta para a palavra de Deus. É nós mesmos, eu mesmo, é você mesmo que abre a porta para ele entrar. Porque em uma casa tem que morar alguém. Para que uma casa ela é construída, uma casa ela é edificada para o descanso de alguém, para viver aí alguém. Se no coração do ser humano não habita a palavra de Deus, não habita o Espírito da luz, outro Espírito vai habitar nesta casa. Qual é este Espírito? O Espírito das trevas. Essa é a verdade. É por isso que nós vemos o horror, a destruição, os problemas que se enfrentam em toda a terra. Nós observamos países que não querem que se pregue a palavra de Deus. Agora nós olhamos, meus queridos, eles não perseguem as outras religiões, eles não perseguem o catolicismo, eles não perseguem a Umbanda, eles não perseguem Buda, eles não perseguem Maomé, eles não perseguem nenhum destes ídolos, destes espíritos de trevas. Mas eles estão preocupados com quem? Esses países idólatras. Eles estão preocupados justamente com aqueles que fazem a obra de Deus. Nós observamos na miséria. Ninguém faz nada. Estão matando os cristãos, entrando nas igrejas evangélicas. Nas católicas eles não vão. Os centros de candomblé também não vão atirar e matar ninguém. Por quê, meus queridos? Memorize na sua mente, porque somente os cristãos, Satanás, desde o início, ele procura apagar a palavra de Deus da terra. Foi isto que vem acontecendo desde o princípio. E Jesus, quando ele veio à terra, Satanás procurou também humilhar ao próprio Deus. Satanás procurou sacrificar a Jesus mediante a palavra. Queria que Jesus saltasse do templo, do pináculo do templo. Por quê? Porque ele sabia que Jesus ele não veio à terra para estar pulando de pináculo de templo. Satanás sabe que Jesus veio à terra com uma missão. A missão de pregar a palavra e mostrar o caminho para a salvação. Satanás queria que Jesus se dobrasse diante dele. Ele sabe que Jesus e os seus seguidores não viemos a esta terra nos dobrar diante de Satanás, porque é diante de Deus que todo joelho deve se dobrar. Meus prezados amigos, a luz de Deus, a palavra de Deus, ela está na terra. Oh, aleluia! Por que não obedecer esta palavra? Então nós vimos os países asiáticos matando cristãos, entra nas igrejas, nos templos bem armados, porque o cristão, meus queridos, ele vive pela graça. O que aconteceu quando os discípulos disseram para Jesus: queres que nós ore a Deus para que desça
vós não sabeis de qual espírito sois vós, porque o Filho de Deus, ele não veio à terra para tirar vidas, mas para dar vidas. Eu digo para você, meus prezados amigos, que se naquelas igrejas da Nigéria fosse na época da lei, aqueles irmãos ali também estariam com um fuzil na mão, porque na época da lei era dente por dente e olho por olho. É por isso que os apóstolos ainda estavam acostumados com este segmento. Eles não estavam ainda vivendo a graça. Mas quando Jesus chegou à terra, aí chegou a graça de Deus. É por isso que eles atiram os cristãos, eles matam os cristãos. Mas se fosse na época da lei, e cada um cristão daquele estivesse com o seu fuzil, e quando eles atirassem, caíssem também, então eles aprendiam a respeitar a lei. Por quê? Porque a lei da proteção não se deve matar, tem prisão. E agora porque alguém declara uma guerra unicamente aos cristãos desses países, uma guerra unicamente a quem prega a palavra de Deus. Meus prezados amigos, qualquer pessoa que tiver um pouco de raciocínio, ele vai entender que aí está o poder de Deus. Qualquer pessoa que tiver o mínimo de noção o que é a obra de Deus, ele vai entender por que as outras religiões não são perseguidas, mas são somente os cristãos que são perseguidos, levados à casa, levados à prisão. A Bíblia diz que quando Saulo consentiu na morte de Estevão, naquele dia fizeram uma grande perseguição. Perseguição a quem? Perseguição aos cristãos. Como você pode me mostrar isto, pregador? Lê Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e você vai ver a perseguição era tão somente aos cristãos, porque a palavra cristão traduzida ela vem do hoje muita gente se diz cristão, até as religiões se diz de Cristo. Ser de Cristo, meus queridos, é viver a vida como Cristo viveu. Ser de Cristo não é viver fazendo as suas imaginações, agindo da sua maneira e dizendo que tem a Cristo. Tem irmãos que eles pregam sobre ídolos. Eu não prego sobre ídolos, porque a Bíblia diz que o ídolo não é nada. Para meus queridos, se o ídolo não é nada, e eu venho pregar a palavra de Deus, porque eu vou pregar alguém que não é nada? Eu vejo irmãos que pregam contra as igrejas. Por que iria eu pregar contra as igrejas? Não, Jesus não fez isto. Jesus mandou nós pregar a sua palavra. Veja bem, se a Bíblia diz que o ser humano não é nada, esse ser humano anda, come, dorme, trabalha. Agora imagina se eu vou pregar sobre um ídolo, que a Bíblia diz que ele não é nada. E este homem que se acha alguma coisa, a Bíblia também diz no Isaías, capítulo 40, e o versículo de número 15, que este ser humano ele é como uma gota d'água em um balde. Ora, se um ser humano que anda, trabalha, vive, come, dorme, a Bíblia diz que ele é como uma gota de água no balde. Agora se eu vou pregar para alguém sobre imagem, sobre ídolos, coisas de
coração. Coisas que às vezes o produto da terra, a maioria é gesso. De onde vem o gesso, pregador? O gesso é tirado da terra, uma forma de pedra, que é tirado dessas pedras, dessas pedras, um produto, uma substância, se não me foge da memória, chama-se a gípsia. É o produto que é tirado das pedras para formar o gesso. Por que iria eu pregar uma coisa assim? Porque quando cai uma terra, se quebra, estragado. Não posso pregar sobre o homem, porque a Bíblia diz que o homem também não é nada, e ainda é menos que nada. Isaías 40, versículo 17, diz a palavra de Deus, que Deus olha para o homem e vê ele como nada, e menos que nada. Porque iria eu falar aqui de religiões, ou de homens, ou de pastor esse ou pastor aquele? Não! Eu venho falar de Jesus, que é poderoso para salvar. Eu venho falar de Jesus, que é poderoso para curar. Eu venho falar de Jesus, que deu a sua vida para salvar. E toda a terra sabe muito bem do que estou falando. Toda a terra sabe muito bem do que estou a anunciar neste dia. Jesus de Nazaré, Salvador. Jesus de Nazaré, o Libertador. Aquele que pode resolver a tua causa, sarar a tua enfermidade e resolver todos os teus problemas. Que Deus abençoe a todos neste dia, em Cristo Jesus.